Um minuto, por favor, todos os assessores retornem aos seus lugares. Vamos dar sequência ao segundo bloco dessa sabatina. Nesta rodada, a ordem de resposta dos candidatos será a seguinte, novamente por ordem de sorteio. Eula Angelim será a primeira a responder. Carlos Potengi, o segundo. Ataídes Oliveira, o terceiro. Luiz Cláudio, o quarto. Sandoval Cardoso, quinto. Marcelo Miranda seria o sexto. Bom, vamos agora, então, ao sorteio da entidade que fará a pergunta. Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins. Boa noite a todos. Boa noite, candidatos. Gostaria de parabenizá-lo, né, pela coragem de enfrentar os servidores públicos do Estado. Infelizmente, teve um candidato que faltou. Senhores candidatos, nos últimos anos, a Polícia Civil avançou muito em seu plano de carreira, passando de nível médio para nível superior. Recentemente, o atual governo reconheceu o realinhamento salarial de nível superior para todos os níveis da Polícia Civil. Gostaria de saber se os senhores pretendem manter essa valorização para a Polícia Civil a partir de janeiro de 2015. A primeira candidata a responder a pergunta do Simpol será a candidata Eula Angelim. Seu tempo começa agora. Obviamente que sim. É tão importante o poder investigativo da polícia, porque a Polícia Civil, nós sabemos que a militar ela é bastante valorizada, mas a civil não está sendo vista da maneira e com a propriedade que ela deveria ter. Quando se faz um curso superior, é claro que o que se busca é a melhoria também salarial, que ele seja visto com respeito. Cada grau que se avança, esse ser humano tem que ser tratado com respeito. Esse servidor que tem uma vida muito estressante e que, numa reunião que eu tive com eles sentiram a necessidade de exigir melhorias na sua... Até porque no grupo, não é uma realidade nacional, existe muitas questões a serem tratadas, dificuldades sociais e até familiares, que fazem com que, muitas vezes, prejudique o seu lado profissional. Sabemos que a valorização de um servidor é muito importante. E em 2015, assim como nos próximos anos, cada gestor que segurar uma pasta, ele não arranque as vitórias do trabalhador. Não, porque se hoje houve a melhoria dessa carreira salarial, e não somente isso será visto com bons olhos pelo nosso governo, mas que cada avanço será para que seja melhor, e não que em outros governos se mude, se arranque tudo por perseguições políticas. Não é assim que o povo tem que ser visto, como moeda de troca. As categorias, elas são elas quem nos protegem, quem nos dá a qualidade que a gente tanto necessita. E eu agradeço, mais uma vez, por vocês se sentirem sensíveis e estarem aqui nos debates, porque é isso que fortalece a democracia. Obrigada, candidata. Passo a palavra agora ao candidato Carlos Potengi. Toda a pauta dos servidores públicos e dos próprios sindicatos, dos policiais civis também, será respeitados pelo nosso governo. Eu acho que é importante que nós possamos discutir as suas reivindicações, os seus direitos e pautar dentro do próprio governo a melhor maneira de atender essas reivindicações desses servidores. Importante lembrar também que esse servidor público ele merece um respeito, merece ser tratado com todo
diferencial para a gente poder, inclusive, implementar um trabalho de respeito junto à população que seja de atender e respeitar o cidadão comum, que eu acho que é papel também do servidor público. E eu acho que o policial civil também tem essa função, inclusive por ser um técnico que vai trabalhar como, com polícia técnica de investigação. É importante que esse tratamento, essa relação que ele mantenha com a sociedade, seja também de uma maneira correta, seja de uma maneira de respeito mútuo pelo cidadão. Eu acho que todos os servidores públicos, e em particular o policial civil, junto com o militar, deve ter esse tratamento importante de respeito com a população. Eu acho que onde existe sempre uma situação bastante difícil, fora as suas reivindicações, mas há sempre uma situação complicada na relação que esse servidor público tem com a população. Eu acho que é importante, nessas suas reivindicações, pensar também uma maneira de respeito, de tratamento com o cidadão comum, que é parte importante da população e que é importante para o governo. Obrigada, candidato. Com a palavra agora o candidato Ataídes Oliveira. Moisemar, eu posso lhe dizer que o que está na lei, o que foi decidido, tem que ser cumprido, não é? Então, evidentemente que esse aumento será mantido por nós. Mas, como se não bastasse, no nosso programa de governo, a partir do mês de junho de 2015, nós vamos dar um aumento de 15% para a segurança, que hoje é sucateada, não só a civil, como também a militar, como para a saúde, para os enfermeiros, 15%, e também para a educação. A independência da Polícia Civil, gente, é muito importante. Nós estivemos agora recentemente juntos e tem uma reivindicação, e eu concordo plenamente com essa independência. E, por derradeiro, eu quero dizer que a segurança, ela faz a segurança da vida, não é? A saúde cuida da vida e a educação prepara para a vida. Essas três áreas têm que ser olhadas com muito carinho. E aí sim, nós temos que fazer delegacias, mas eu volto novamente a dizer, investir no corpo humano da polícia, não é? Respeitando o policial, valorizando o policial, treinando o policial e também cobrando do policial. Só assim, então, nós podemos ter uma polícia independente, uma polícia motivada, realmente ir às ruas e fazer a segurança do nosso povo. Então, pode ter certeza que, além do que já está assegurado na lei, a partir do mês de junho, essas três áreas terão mais 15% de aumento. E da onde vai sair esse dinheiro? Aí se pergunta. Eu acho que o candidato que hoje está aqui do governo não pode fazer. Vai sair da corrupção. Obrigada, candidato. Vamos agora ouvir a resposta à pergunta do Simpal Tocantins, do candidato Luiz Cláudio. Caro Moisemar, eu entendo que a principal questão de qualquer classe trabalhadora é a questão salarial. Todo mundo trabalha para ter uma boa remuneração. Não é só na polícia, é na saúde, na educação, na infraestrutura, em qualquer área que a classe trabalhadora tem acesso, ela quer um bom salário. E isso é mais do que justo, né? Eu também já fui trabalhador na minha vida, muitas vezes hoje sou profissional liberal, tenho que trabalhar dobrado para conseguir o meu salário, mas entendo que é uma questão crucial. No meu governo, todos os direitos da classe trabalhadora serão preservados. Eu não vou tirar nada que represente direito. Pelo contrário, eu quero avançar. O que eu puder fazer, o que eu puder oferecer dentro das condições do Estado, é claro que respeitando os limites orçamentários, que nós temos responsabilidade com a coisa pública, nós vamos fazer. Agora, entendo que mais do que isso, caro amigo, é a questão de condições de trabalho. Não é só o salário. O salário representa uma parcela importante, mas se o policial trabalhar em um local aprazível, né, que ele possa chegar e desenvolver bem o seu trabalho de inteligência,
que ele possa pegar uma viatura em boas condições, com combustível, por exemplo, para ele fazer as diligências necessárias, para se apurar um crime, para dar uma resposta para a sociedade. É isso que nós vamos fazer também. Além de bons salários que nós queremos dar a toda a classe trabalhadora, queremos dar também boas condições de trabalho. Entendo que, através de boas condições de trabalho, uma resposta será dada pelo poder público para a população que cobra tanto um melhor tratamento, né? Ser bem recebida no local público. Obrigada. Com a palavra agora o candidato Sandoval Cardoso. Eu quero inicialmente parabenizar a Polícia Civil do nosso Estado, os nossos delegados, a Polícia Militar, parabenizar a esse conjunto de senhores e senhoras que realizam um trabalho onde proporciona ao Tocantins ser estado bom de se viver. A criminalidade insiste em vir ao Tocantins. Nosso estado não é um estado que se cria bandidos, mas é um estado com muitas fronteiras e a gente precisa melhorar as nossas fronteiras. Mas a lei que criamos juntos, nós vamos não só manter, e manter sim o diálogo, manter a parceria, essa união entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, até a Guarda Metropolitana, que nós estamos envolvendo aqui na capital. Essa semana eu tive a felicidade de vistoriar o ônibus, o micro-ônibus que faz o monitoramento por câmeras, 19 câmeras instaladas para cada micro-ônibus, que nós trouxemos agora já. Isso vai ajudar muito ao combate às drogas, que é um problema grave, que nos aflige as nossas famílias. O recurso que nós buscamos no Banco Chinês, 117 milhões de dólares, uma parte significante, será para que a gente possa ampliar esse monitoramento em todo o Estado, não só nas cidades, mas também nas rodovias, nas portas de entrada do nosso Estado. Nós vamos fazer com que isso facilite o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, e o nosso desafio é valorizar cada dia mais. Agora, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que já é referência nacional, os delegados do nosso Estado são referência nacional quanto ao reconhecimento, e foi o que aconteceu no nosso governo. Nosso desafio agora é com a Polícia Militar e as demais categorias. Vamos sempre avançar. Obrigada, candidato. Vamos agora ao sorteio de mais uma entidade para a pergunta. Será o SISDEP. SISDEP, que é o Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública do Tocantins. Senhoras e senhores, boa noite. Senhores candidatos, tendo em vista o grande número de atendimentos realizados e o pequeno quadro de servidores efetivos, queremos conhecer seu posicionamento sobre a ampliação e a valorização do quadro de servidores da Defensoria Pública. Pergunta ainda, qual a opinião dos senhores sobre a criação do Estatuto dos Servidores da Defensoria Pública, que hoje é inexistente? Primeira candidata a responder, Eula Angelim. Meu Deus, que peso que a gente vive na justiça. Esse sindicato, a gente sabe que hoje a demanda é muito grande com relação ao número de ações e pessoas em desespero para resolver suas causas. A Defensoria, ela não está conseguindo suprir essa demanda, essa dificuldade, e a dor moral de alguém, ela tem prazo também. Ela tem que, se ela perdurar muito, o estrago é muito grande. E o governo ele precisa sensibilizar com essa classe e dar condições realmente seguras, não somente para aqueles que vão atender, como também valorizar e ver a necessidade de atuar e acompanhar o que acontece. Porque sabemos que o Tocantins, as pessoas, elas realmente recorrem à justiça muito mais que em alguns estados, porque em alguns estados que estão aí, se faz a justiça com as próprias mãos. E vamos ver com grande propriedade os interesses do sindicato e essa formação de consciência
porque o povo, ele realmente precisa ser bem atendido. Até porque na minha categoria, nós advogados também sentimos uma grande dificuldade, porque a gente está vivendo com emoções, a gente trabalha com dor, perda, separação, pobreza, quem acabou com seu patrimônio, está endividado. Veja só que dificuldade, que grande responsabilidade que temos aqui nessa área, e o governo não pode ser insensível a essa classe que tanto trabalha com a melhoria das famílias e a integridade do ser humano. Obrigada, candidata. Quem responde agora a pergunta do SISDEP, que é o Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública do Tocantins, é o candidato Carlos Potengi. É importante que nós respeitemos as condições de todos os trabalhadores. Dos defensores públicos, né, é importante que se faça uma discussão para saber qual a melhor proposta a ser levada para os defensores públicos. De que maneira eles poderão trabalhar, de que melhor maneira eles podem trabalhar. Porque acreditamos que não podemos ter uma proposta do governo decidida unilateralmente e dizer, não, vocês vão trabalhar dessa forma, como também serve para todos os servidores públicos. É importante que se discuta qual será a melhor pauta e a melhor forma de se organizar esses defensores, para atender, inclusive, essa parcela necessitada e carente da população. Mas, para isso, é preciso que saibamos qual será ou quais serão as melhores medidas a serem tomadas pelo governo, para poder, inclusive, podermos ter uma melhor intervenção, para poder, inclusive, podermos atender essas reivindicações, porque nós não podemos, sem ter um conhecimento mais aprofundado de qual seria esse serviço prestado pelos defensores públicos, para atender essa população. Então, é importante que o governo, que o Poder Executivo possa saber exatamente quais serão as propostas claras, objetivas, que sirva, de fato, para que ele execute melhor a sua função. Não que seja para atender a interesses que não sejam da sociedade, da população carente. Porque a gente sabe que os defensores podem perfeitamente atender a todos, mas tem interesses que podem desviar a sua conduta, o seu comportamento. É importante que se tenha sempre claro qual é a função que ele deve colocar em pauta como princípio. Obrigada, candidato. Com a palavra agora, candidato Ataídes Oliveira. Nós, aqui no Tocantins, eu disse que nós estamos vivendo um momento de plena desmoralização. Nós temos números horríveis, mas eu quero aproveitar aqui para dizer aos senhores e à doutora Sabrina que a Defensoria Pública no Brasil, o Tocantins é um grande exemplo para todo o nosso país. Se porventura alguém não sabia, passa a saber. Para mim é um orgulho muito grande. Esse serviço prestado pela nossa Defensoria tem sido um exemplo para o Brasil. Olha que coisa linda. Quero parabenizar, então, a senhora. E quero lhe dizer que eu já marquei uma reunião, uma audiência com o ministro do Trabalho. Eu tenho certeza que logo que passar esse momento do dia 5 das eleições, nós vamos conseguir o registro deste tão merecido e sonhado sindicato dos defensores públicos. E essa Defensoria Pública, gente, olha, tem prestado um serviço de muita qualidade ao nosso povo. Ai do nosso povo do Tocantins, se hoje não tivéssemos as defensorias públicas, cautelar essas medidas que cuida dos jovens, falhou aqui agora, gente. Enfim, vamos lá. O Tocantins, os conselhos tutelares também têm prestado um serviço extraordinário. Então, doutora Sabrina, é uma missão minha. A PEC da Defensoria, eu não dormi enquanto nós não aprovamos essa última PEC. E eu não vou ficar sossegado enquanto o sindicato não estiver devidamente legalizado, viu? Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigada. Com a palavra agora o candidato Luiz Cláudio.
Bom, o senador já disse o bem que a Defensoria vem fazendo aqui no nosso Estado. Só que eu entendo que o número de defensores é pequeno. Eu vou fazer concurso público para a Defensoria. Eu vou fazer. Acreditem, eu vou fazer concurso público para a Defensoria. Sabem por quê? Primeiro, para que a nossa população seja mais bem assistida, como já vem sendo feita de forma hercúlea pelos defensores públicos, que ainda são poucos. Outra questão é que um bom atendimento por parte da Defensoria faz com que o nosso sistema carcerário se desafogue. Quantos ladrões de galinha estão lá atrás das grades, comendo e bebendo às custas do Estado, sendo que poderiam estar do lado de fora, cumprindo penas alternativas? Mas nós não temos quantidade suficiente de defensores públicos para fazer esse trabalho. Então, no meu programa de governo, eu fiz questão de colocar que vou fazer concurso público para várias categorias, e dentre elas, os defensores públicos. Conheço de perto o trabalho da Defensoria Pública, porque tenho amigos defensores públicos lá em Gurupi, e sei como é que é o dia a dia. Inclusive, sei que o salário é um salário até bom para os padrões aqui do Tocantins. Então, a questão é melhorar a questão salarial e fazer com que novos defensores públicos entrem no mercado de trabalho. Mas aí nós temos que ter dotação orçamentária, e eu vou fazer essa dotação orçamentária, mandarei para a Assembleia, porque um benefício como esse eu tenho certeza que os nossos deputados estaduais, valorosos deputados estaduais, não vão se furtar a votar a favor da classe dos defensores públicos. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Sandoval Cardoso. Não poderia deixar de parabenizar todo o trabalho da Defensoria Pública do nosso Estado. Defensoria que tem feito o seu papel, cumprido o seu papel de tantos os trabalhos que eles prestam, que mais me deixa feliz com o trabalho, realmente os DNA, né, dá a possibilidade de o pai conhecer o seu filho, o filho conhecer o seu pai. A Defensoria realmente presta um brilhante trabalho em todos os sentidos. Mas dizer também que nunca antes, na história do nosso Estado, a Defensoria esteve tão independente. É um orçamento que ela não tinha. Aumentamos efetivamente o orçamento, a Assembleia fez esse papel, cumpriu com esse papel, ouvindo a Defensoria, aumentamos efetivamente o orçamento da Defensoria, e isso proporcionou, inclusive, essas reivindicações dos servidores da Defensoria, que estão acontecendo neste momento. Eu tenho pedido, nas conversas com os servidores e com o Dr. Marlon, para que a gente espere passar o período eleitoral, para que a gente não tenha interferência política nas discussões dos avanços, até porque, apesar dos avanços solicitados vão ser cumpridos com o orçamento da Defensoria, mas reflete no percentual, no índice da responsabilidade fiscal do Estado. Apesar do reflexo ser pequeno, mas nós precisamos estar atentos quanto a isso. E o momento, por ser um momento eleitoral, um momento muito sensível, eu espero que a gente possa discutir amplamente isso e que a gente possa, sim, conceder os avanços, aprovar os avanços aos servidores da Defensoria Pública que tão bem fazem o seu trabalho pelo nosso Estado. Obrigada, candidato. Vamos agora à terceira pergunta deste segundo bloco. Quem fará a pergunta será o SINPEF. O SINPEF é o Sindicato dos Profissionais em Educação Física do Estado do Tocantins. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar os senhores candidatos. Candidatos, considerando que o professor é o pilar de uma sociedade mais justa e igualitária, que dentre as categorias de nível superior tem um dos piores salários, pergunto: quais são suas propostas para que os professores do Tocantins tenham melhores condições de trabalho e uma remuneração mais justa?
Ao estancar a corrupção, é possível equiparar o salário do professor ao de categorias com proventos mais elevados? Com a palavra, então, a candidata Eula Angelim. Sabiamente, é o que se espera que profissionais como o da sua área, que hoje é tão requisitada, até porque tem se sentido um grande avanço de pessoas buscando essa categoria. Ela está sendo muito valorizada. E quando, aos olhos de todos, é necessário a valorização também no seu salário. As medidas que um governo tem na sua gestão administrativa é também ter essa sensibilidade das categorias que mais cresceram no nosso Estado. E é uma realidade. Nós sabemos que esses profissionais, em todas as áreas, há uma grande demanda dele também hoje em dia, uma valorização, e o nosso Estado não pode ficar insensível a eles, até porque cada profissional, quando ele tem um salário melhor, ele tem uma motivação maior também, e ele vai se especializando e coordenando esse trabalho. No nosso governo, a gente vai ver essas categorias que mais cresceram no nosso Estado, e essa foi uma delas. Não só as grandes corporações que a gente está vendo, e sindicatos. Sindicatos como esse são exemplo, e a gente precisa investir nisso, não só nessas categorias, como até dos universitários. É através da educação que a gente vê que as pessoas têm mais uma noção e uma valorização daquilo que ela quer escolher para a sua vida. E dessa área, que tanto auxilia na nossa saúde, no nosso desempenho, até no aumento da nossa vida, é importante, sim, frisar que existe uma equiparação salarial necessária e importante, até porque, para que esse curso se amplie e que as pessoas tenham interesse de continuar fazendo as suas atividades, e é o que... Obrigada, candidata. Passo a palavra agora ao candidato Carlos Potengi. O profissional de educação física, como professor de outra matéria, ou de história, ou de português, é também um professor que vai ajudar na formação do cidadão. E nós percebemos que o importante para esse cidadão ser formado é, primeiro, que ele seja valorizado, que ele tenha um salário que seja digno da sua função. Primeiro, nós entendemos que para que isso aconteça e que não haja desvio de verbas públicas, primeiro que esse profissional tem que ser contratado através de concurso público. Eu acho que é fundamental para você, inclusive, diminuir ou pelo menos sanar essa sangria que existe no orçamento público, que é exatamente os contratos que tem dentro do serviço público no Tocantins, né? E isso, em particular, como isso tem sido no país como um todo. Então, a importância do concurso público para a valorização desses profissionais é fundamental. E o nosso governo vai exatamente colocar isso em prática, que é uma maneira de valorizar o servidor público e dar-lhe condições que exatamente sejam exigidas, sejam discutidas, e essas condições serão debatidas com esses profissionais, para saber de que melhor forma nós podemos aplicar o dinheiro público para que esses profissionais executem os seus trabalhos da melhor maneira possível. Porque só assim a gente vai valorizar. Não sei se através de contratos você está valorizando alguns interesses, e não os interesses da categoria como um todo, do servidor que preza por um trabalho decente, que valoriza a vida do cidadão e que vai dar melhores condições para que ele seja, né, uma pessoa saudável para a vida, para enfrentar os problemas que a vida lhe impõe. Obrigada, candidato. Com a palavra agora, candidato Ataídes Oliveira. Eu queria voltar só um pouquinho no caso do Poder Judiciário. A PEC 63, aonde os nossos magistrados estão aí a lutar, a pedir o adicional por tempo de serviço. Essa PEC 63, nós estamos lutando dia e noite para aprová-la, porque senão vai chegar um momento que nós não vamos ter mais juízes
a serviço do nosso povo. Voltando então para a pergunta a respeito do professor de educação física, é muito interessante que a gente observe com muito carinho e muito rapidamente. Nós sabemos que o professor de educação física, ele é um professor, não é? Ele é da área da educação. Educação que prepara para a vida. Nós temos aqui uma coisa chamada crack, essa praga desse crack, que está devorando as nossas crianças. E através do esporte, nós podemos resgatar muitas vidas. E é o professor de educação física que eu diria que é o maior responsável por isso, né? Por uma escolinha ali no cantinho de rua para levar aquele garoto e tirar ele da droga. Isso me preocupa muito, porque quando ele sai do serviço público e vai então para a sua vida autônoma, eu falo isso que a gente está no negócio também, ele tem um bom salário, me permite. Ele consegue fazer salário acima de 10 mil, 15 mil, 20 mil, por aqui, não é? Então, como funcionário público, eu não sei quanto é esse ganho. Eu só sei que tem que ser valorizado, tem que ser respeitado também. E, evidentemente, que tem que ser cobrado o resultado, não é? Nós vamos olhar com muito carinho para o professor de educação física. Ele tem um papel extraordinário na sociedade. Não tenha dúvida disso, viu? Vamos... Obrigada, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Luiz Cláudio. Luciano, né? Isso. Luciano, se não me engano, o profissional de educação física, ele faz o curso de bacharelado e licenciatura, alguma coisa nesse sentido. Licenciatura ele vai ser professor. E quando eu era um pouco mais jovem, pouquinhos anos atrás, eu sempre ouvia falar que o salário do professor, pequenininho. E você colocou na sua pergunta um questionamento que não foi abordado pelos colegas candidatos. Sem a corrupção, tudo se resolve. Não só o salário do professor, mas nós teremos mais hospitais, mais escolas, né? Mais lazer, mais cultura. Sem a corrupção, a gente pode fazer muita coisa. É um problema endêmico que nós vamos ter que enfrentar. Mas aproveitando a claque que eu estou vendo hoje aqui, a gente percebe o seguinte: concursados públicos, muitos existem aí, e são nomeados a conta-gota. Eu não sei por quê, porque quando o concurso foi autorizado, já existiu orçamento para chamar todos os aprovados, mas eles vêm chamados a conta-gota, como a gente diz no remédio, né? A alegação é de que não existe aquela demanda. Então, por que foi feito o concurso público? Né? Para que, então, fazer concurso para 100 pessoas, só vai chamar 20? Deixar um cadastro reserva enorme. Para quê? Para agir de forma política? Para agir de forma interesseira? Para agir de forma eleitoreira? Não. No meu governo, eu vou chamar todos os aprovados. Todos. Inclusive aqueles que estiverem na lista de espera, conforme a negociação da Defensoria Pública, do Ministério Público. Quero funcionários concursados. Não vai ter cabide de emprego no meu governo. Obrigada, candidato. Passo a palavra ao candidato Sandoval Cardoso. Quero, de já, parabenizar os servidores da educação do nosso Estado, em especial os que trabalham para o Estado do Tocantins. Dizer que, apesar de o Estado do Tocantins remunerar os nossos educadores como exemplo para os demais estados do Brasil, agora nós tivemos esse avanço dos professores normalistas ao salário dos professores de nível superior. Eu tenho consciência de que é justo essa solicitação de equiparar com as demais categorias, de melhorar a cada dia. E nós precisamos olhar bastante aos educadores dos municípios. A educação é a porta de entrada, a principal porta dos nossos jovens ocuparem as melhores oportunidades, os melhores espaços, e o profissional motivado, o professor motivado a ficar na sala de aula, em dar aula, em educar. Isso é importantíssimo para
crescimento do Tocantins. É importante dizer que a grande dificuldade também será para com os professores que trabalham na rede municipal. Essa é um principal desafio que nós temos que auxiliar os prefeitos para que eles possam melhorar as condições de remuneração dos professores da rede municipal. Portanto, assim como nós fizemos com os vários avanços, assumir o Estado em greve, e nós fizemos os avanços, os compromissos que nós fizemos, cumprimos alguns até de forma antecipada, nós vamos continuar mantendo o diálogo e levando à frente como nós estamos levando no exato momento, neste momento, ao Tocantins. Obrigada, candidato. Vamos ao sorteio de mais uma entidade para fazer a pergunta aos candidatos. Será o Sindari. Sindari, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado do Tocantins. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite aos candidatos. Candidatos, eu os advirto que, dado ao pragmatismo das perguntas, notadamente a primeira, qualquer resposta que não seja sim ou não, se nos apresentará como engodo. O Sindari está há mais de 10 anos lutando por concurso público para o cargo de auditor fiscal no Tocantins. Ressalto que no estado do Tocantins só existe um sindicato de auditores fiscais concursados. Há um outro sindicato, egresso, que representa servidores egressos de cargo de nível médio, AGA e AFA, ou remanescentes de Goiás, que não fizeram concurso para auditor fiscal, e que a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, o Ministério Público da União, já disseram que isso se trata, em desrespeito ao princípio do concurso público, em desrespeito à súmula 695, isso se trata de acesso de cargo e, portanto, é inconstitucional. O Estado do Tocantins atrasou recentemente, em pelo menos 8 meses, o pagamento da database, sob a alegação de que não tinha dinheiro, porque a redução no IPI importou em redução nos repasses do FPE para o Tocantins. Isso não é mentira. Mas o Tocantins poderia aumentar as suas receitas próprias. E não o fez porque diz respeito a esse princípio caro da Constituição, que é o princípio do concurso público. Nós perdemos, o Estado do Tocantins, e o Sindari tem advertido isso, perde pelo menos R$500 milhão ano por não fazer concurso público. Empresas de grande porte, que nós tínhamos em 94, 120 auditores fiscais concursados, os únicos que têm poder de auditar grandes empresas, nós tínhamos 120 auditores. Hoje, 20 anos depois, com um número substancial em faturamento e em quantidade de empresas, que aumentou no Estado em pelo menos 100 vezes mais, o Estado do Tocantins tem apenas 95 auditores com poder de fiscalizar essas empresas, essas grandes empresas, portanto, abrindo mão de receita, ocasionando uma evasão fiscal absolutamente irresponsável por descaso. Governos passados, governos recentes, têm sido advertidos, mas nos parece que priorizam pedidos que têm muito mais cunho político ou eleitoreiro, em detrimento do que é bom para o Estado. O pedido do Sindari não tem nada, absolutamente nada a ver de corporativo. Nós lutamos pela PEC 186, que vai dar ao fisco a autonomia financeira, administrativa e funcional, assim como ter feito nos principais estados do Brasil. Nos mais prósperos estados do Brasil, não fica sequer 5 anos sem fazer concurso para o fisco. O Estado do Tocantins tem inimagináveis 20 anos, ou passa recibo de incompetência, ou de irresponsabilidade, ou das duas coisas.
Estado de Tocantins, portanto, na contramão da história, não oxigena o quadro, não qualifica o quadro. Se fizesse concurso para 100 vagas, como os auditores têm pedido, o Sindicato tem pedido há pelo menos 10 anos, oneraria o Estado em, no máximo, 15 milhões de reais mês, mas aumentaria a arrecadação em mais de 500 milhões de reais por ano. Pergunto aos senhores, vocês se comprometem em fazer concurso público imediatamente para o auditor fiscal no Tocantins e vocês se comprometem também em dar autonomia financeira, administrativa e funcional para que no Tocantins, pela vez primeira, tenha quem entende de administração tributária, quem entende de tributo, quem entende de fiscalização, gerir os destinos da Secretaria da Fazenda? Essa é a pergunta. Com a palavra, a candidata Eula Angelim. Olha, o que me deu vontade de fazer até uma piada. Cacildes. Sabe por quê? Por que nós não podemos... Por que o Tocantins não muda para Maracutailândia? Por que tal Maracutailândia? Sabe por quê? Um sindicato como esse aqui, que não tem concurso, que não se respeita esse tipo de servidor, por quê? Porque quando se começasse a fazer as auditorias do que acontece da corrupção que existe aqui no Tocantins, não teria mais condições da população votar nesse tipo de político. Por que está acontecendo isso? É a política nossa, é essa política velha, suja, que não nos trata com respeito, que faz com que nós, às vezes, não tenhamos, a gente tinha que rasgar os nossos diplomas. Não sei como é que eu não me chamo, eu, Angelins. Porque tudo aqui no Tocantins, há um tempo atrás, era INS. Tudo era INS. E era tudo feito, tudo que existia aqui no Tocantins era de algum político. Com relação ao seu pedido de socorro, com certeza, a gente vai respeitar e fazer concursos aqui no Tocantins. Porque a gente está cansado de estar mergulhado nesse ostracismo, nessa ditadura, nesse medo de falar, de respeitar e até de elogiar quem trabalha bem. A gente precisa que o servidor seja tratado com respeito e que ele não seja motivo de piada quando ele tem interesse de trabalhar no sindicato, numa política, ser olhado com respeito. Porque eu quero morar no Tocantins e não na Maracutailândia. E não ser piada, porque eu tenho vontade de crescer, de investir aqui. Isso é um reflexo que não sei nem como é que a gente ainda tem justiça aqui. Porque a nossa justiça ainda é do jeito que é. Indicações, né? Obrigada, candidata. Passo agora a palavra ao candidato Carlos Portengi para responder à pergunta do Sindário. Só um minutinho, candidato. Isso. O cronômetro já voltou. A partir de agora. Se nós queremos um Estado de trabalho transparente e que todos possam entender com clareza o que esse governo faz, é necessário que tenhamos trabalhadores e servidores que executem funções que sejam de fiscalização da própria aplicação dos recursos públicos. E auditoria, auditores fiscais do Estado, é fundamental. Porque se nós temos os desmandos administrativos que existem hoje no Estado, como eles serão investigados? De que maneira será feito o levantamento de todas as suas aplicações incorretas e indevidas do recurso público se você não tem auditores fiscais ou número suficiente para executar esse trabalho? Então, eu acho que é fundamental que exista concursos, por isso que nós defendemos exatamente isso, os concursos públicos para que tenham, em todos os níveis, não só para os auditores fiscais, mas que tenham concurso público para os servidores que possam, inclusive, defender, executar suas funções sem ter que dar satisfação a B ou C. Porque o servidor público, ele serve à população, não é a um governo.
Aquele governo, ele está servindo a população, mas o servidor vai servir a todos. O governo passa e o servidor público fica. Então é importante que tenha exatamente esses servidores, porque se pensa hoje de fiscalizar a atuação dos governos, é importante que tenhamos servidores capazes de fazer esse tipo de trabalho, de mostrar para a sociedade que aquele governo está agindo corretamente com o dinheiro público. Como faremos essa fiscalização se não tenhamos auditores fiscais para executar essa função? Obrigada, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Ataídes Oliveira. Jorge Antônio, você fez um relato extremamente grave e preocupante para o nosso estado do Tocantins. Eu fiquei atento em tudo que você colocou. A ONU disse que em 2012 o problema do Brasil não foi só a corrupção, também foi a má gestão, a incompetência, que os dois juntos somaram em 2012 200 bilhões de reais. Você colocou sobre os remanescentes de Goiás, que até hoje, depois de 25 anos, não foi resolvido. Grave. Você colocou 8 meses de atraso da database, usando como subterfúgio espúrio o problema do FPE, o problema da isenção do IPI. Isso não é argumento, isto é malandragem. Isto sim, é grave o que você colocou. Perda de receita, ou seja, não cobra de quem deve tem que pagar. Né? Nós sabemos disso. E nós temos um ICMS aqui que não chega a 2 bilhões de reais depois de 25 anos. Nós somos refém do governo federal. Isso por incompetência dos nossos administradores. Você colocou 120 para o estado todo, hoje 95. Isto é uma barbaridade. Ou seja, não está recebendo. Não está recebendo e mais, os favores políticos que têm atrapalhado tanto. Portanto, o seguinte, concurso público, imediatamente nós temos que fazer, porque nós temos que cobrar de quem deve e nós temos que fazer esse trabalho. A autonomia para gerir, evidentemente que no nosso governo vocês terão. E claro que tem que ter, ninguém melhor que vocês. Vocês é que estão na praça, buscando. E a PEC 183, eu escrevi ela aqui, vou levar ela comigo, debaixo do braço. Viu? 186, perdão. Obrigada, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Luiz Cláudio. Caro auditor Jorge, antes de mais nada, eu quero dizer que todos os funcionários do governo do Estado, todas as pessoas que trabalham no governo do Tocantins, contratados, comissionados, efetivos, respeitarei a todos. Acho que quem trabalha merece todo o meu respeito. Mas o meu compromisso é com o concurso público. Isso eu já deixei bem claro aqui e reitero as minhas palavras. Agora, corroborando as palavras do senador Ataídes, eu entendo também como graves as suas acusações. E consigo depreender algumas coisas delas. Primeiramente, tem gente se locupletando com a ilegalidade aqui no Tocantins. Isso é muito grave. Eu, como um operador do direito, como advogado, não posso me compactuar com uma situação dessa. Não aceito. Entendo que essa situação de um quadro reduzido de auditores fiscais concursados, não aqueles que entraram por um trem da alegria, não é isso que você quis dizer? Isso representa uma agressão e uma transgressão da lei de responsabilidade fiscal, porque, pelo que você relatou, me parece que está existindo renúncia fiscal por parte do governo do Estado. Isso é grave. Eu não sei se o governador está sabendo disso e acho que, quando souber, vai tomar uma providência quanto a isso, porque renúncia fiscal é caso de transgressão da lei de responsabilidade fiscal. E o que é mais importante na independência da carreira de auditor, que é uma carreira de Estado, é que a Secretaria da Fazenda no meu governo vai ser administrada por um auditor fiscal, nos moldes da Receita Federal. Eu acho mais justo, porque são concursados e entra governo, sai governo, lá estarão eles administrando os destinos do Tocantins. Obrigada, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Sandoval Cardoso.
Bom, 2 minutos será pouco para a gente tratar de um assunto que é tão debatido, mas eu vou tentar ser bem rápido. Primeiro que hoje o formato de fiscalizar é diferente de antigamente. Hoje a informatização da Secretaria faz com que seja mais rápido e mais eficiente toda a fiscalização feita pela Cefaz do Estado do Tocantins. E a gente tem buscado informatizar e melhorar toda a estrutura da Secretaria cada dia mais. Segundo, que abrir mão de receita através de incentivos fiscais não são só 500 milhões. O Tocantins abre mão de em torno quase 1 bilhão ano. E isso é uma política de incentivo para que a gente possa atrair novos investidores. E a nossa meta é cobrar menos impostos de mais empresas que estejam proporcionando melhores oportunidades ao Tocantins. Por isso a política de incentivo fiscal e de abrir mão de receita que é feita no estado do Tocantins e nos demais estados em desenvolvimento. Eu quero dizer, finalizando, que existem 2 sindicatos que representam os auditores fiscais do estado. Talvez eu não tenha entendido a colocação do presidente do sindicato, talvez todos aqui não tenham entendido, mas existem 2 sindicatos. E, a exemplo de outras categorias, os auditores nível 3 subiram para nível 4. Isso em torno de 400 auditores, através de uma lei embasada pela Procuradoria do Estado e aprovada pela Assembleia Legislativa. Portanto, eu não vim para cá e tomei 4 litros de Prometil 500. Eu não estou aqui para prometer nada. Eu estou, se necessário for, se um dia essa lei for julgada inconstitucional, nós vamos sim fazer os concursos, enfim. Eu não vou definir. Obrigada, candidato. Seu tempo terminou. Vamos agora à última pergunta deste bloco, que será feita pelas associações dos militares. Boa noite. Senhores candidatos, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Artigo 144 da Constituição. Os militares estaduais são os responsáveis pela execução da grande maioria dos serviços de segurança pública que a sociedade precisa. Entretanto, para a melhoria desse serviço, que tanta sociedade necessita, exige-se investimento em instalações, equipamentos, salários, efetivo e alteração das leis 1614/2005, IGPREV, e 2823/2003, além de regulamentar a carreira dos militares. Tudo isso conforme a pauta de reivindicação apresentada na revista deste evento. Pergunto: quais são as suas propostas para atender e resolver só essas questões, né? Não são muitas não, mas são significativas. Bom, pela ordem de sorteio, a primeira a responder a pergunta do sindicato, das associações, né, desculpa, associações de militares, é a candidata Eula Angelim. Ter lembrado de um preceito constitucional é muito importante, até porque o nosso Tocantins está precisando mesmo que a segurança pública seja levada a sério. Os militares, hoje em dia, assim como os civis, eles respondem por uma grande parcela
da segurança e desse desejo que a gente tem de estar num Estado que ainda ele não corresponde a esse grau tão violento que o nosso Brasil hoje, ele se destaca a nível mundial. Mas acontece que a criminalidade está avançando a grandes passos, né? O tráfico de drogas, e jovens e desempregados sem nenhum desejo de nem esperança, eles não têm mais esperança que vai haver mudança nessa política suja aqui do Tocantins. Mas eu posso falar para o senhor com toda a propriedade, com todo o respeito, pois já fui professora de Direito Constitucional da área dos militares, que é muito importante, sim, que essa categoria seja muito respeitada, com condições básicas, para que vocês possam atuar com mais força e até com unificação com as outras polícias, porque é importante essa união, essa força, porque sem ela não tem condições, porque uma andorinha só não faz verão. Sabemos que hoje a situação é muito crítica, não dá para dizer que vai ser fácil alguém sentar na cadeira, até porque se eu sentar nessa cadeira, vai ter um auditor para fazer um balancete geral do que foi deixado para eu pegar a bomba, né? E não ficar fazendo firulas de que está sendo bom, está sendo ótimo e está havendo progresso. Porque vão ser, com certeza, aquele que ocupar a cadeira, vão ser anos só de recuperação e resgate de um Estado sucateado. Obrigada, candidata. Quem responderá agora a pergunta das 8 associações militares do Estado do Tocantins é o candidato Carlos Potengi. O atendimento dessas reivindicações parte de um princípio que é importante entender o papel desses servidores públicos, né? Porque a partir do momento que a gente entende qual é a sua função, qual é o seu papel de defesa, né, dos direitos, defesa do próprio cidadão do Estado, em particular do Tocantins, nós podemos sentar com esses servidores e discutir qual será a melhor maneira de atendê-los. Porque não podemos chegar com propostas milagrosas, dizer que nós vamos resolver o problema dos militares dessa ou daquela outra maneira. Acho que nós temos que sentar com eles, conversarmos, discutirmos, saber qual será a melhor saída para atender as suas reivindicações. Eu não consigo perceber de outra forma se não sentar e discutir. E tem uma série de coisas que podem ser particularizadas e que o governo que chega ou o candidato que é eleito, ele não tem acesso a essas informações. Vai ter, a partir do momento que você é eleito, vamos sentar e vamos discutir e saber quais são as melhores maneiras de resolver esse problema. Porque senão você vai estar falando coisas que não faz sentido. Não, eu vou defender isso, eu vou atender o concurso, vou aumentar o efetivo, vou aplicar a lei e tal. Eu acho que assim não resolve. Eu saber quais são, inclusive, as pautas, né? Está colocada aqui a pauta da defesa, né, da regulamentação da jornada de 40 horas, isso é fundamental. Mas saber quais são as prioridades que esses servidores defendem. Porque a partir disso nós vamos ter um critério para aplicar todas as suas pautas e atendê-las. Porque se não tiver um critério, o governo não tem como atender essas reivindicações sem saber qual é o ponto principal e fundamental para ser. Obrigada, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Ataídes Oliveira. Senhor presidente, eu disse que nós vamos ter que recomeçar o Tocantins. O nosso efetivo hoje da PM, que é 3.700 e pouco, devia ser 6.000. Estamos com déficit de 37%. Da Polícia Civil, estamos com déficit de 30%. Para quem não sabe, o investimento em segurança este ano, pelo governo atual e o anterior, foi zero. Zero. Como é que vocês querem segurança? Conta para mim, porque eu não sei. Eu fui visitar um destacamento no Pico do Papagaio, encontrei um cabo da polícia trabalhando em situação insalubre, análoga, de escravo, num carrozinho, sem ar-condicionado, uma situação terrível. Está erradíssimo. Tive também com um sargento, ou melhor, um outro cabo, uma outra cidade. Eu vi esse moço chorando e virou as costas. Porque só depois de 18 anos ele teve
há uma ascensão e foi promovido a cabo. Um homem íntegro e honesto. Eu falei, faço questão de olhar a vida desse homem. Precisamos de um plano de cargo e salário. Nós demos agora 15% de aumento a partir do mês de junho, se a gente chegar ao governo. Está tudo errado. Nós temos que refazer a nossa segurança. Para isso nós precisamos respeitar os nossos policiais. Nós precisamos valorizar nossos policiais. Nós temos que investir nos nossos policiais. E nós também temos que cobrar resultado. É uma pena que é só 2 minutos, não dá para a gente falar mais. Mas eu posso falar que eu estou indignado com a saúde, com a educação e a segurança desse nosso Estado. E a culpa não é só desse moço que aqui se encontra, desse governo, mas de todos que passaram até agora no nosso. Obrigada, candidato. Passo a palavra ao candidato Luiz Cláudio. Bom, parafraseando um candidato que faltou hoje, eu quero dizer ao nobre representante dos militares que eu tenho enorme respeito pela Polícia Militar do Tocantins. Inclusive, quero aqui parabenizar a Polícia Militar em nome do meu amigo Coronel Ibanez, que ali está, que prestou relevante serviço para a Polícia Militar do Tocantins. Parabéns, Coronel. Eu sei a dificuldade da polícia. Na minha atividade profissional, eu estive muitas vezes no 4º BPM, no 4º Batalhão de Polícia Militar. Quantas vezes estive lá em busca de notícias? E numa dessas minhas idas ao 4º BPM, eu perguntei uma vez ao comandante, na época que eu não me lembro, qual o efetivo da polícia? A resposta nunca vinha de forma concreta. Quantos policiais tem nesse batalhão? Não, nós estamos vendo aqui, nunca saiu um número exato. Porque ele se sentia com vergonha de dizer que o efetivo da polícia era mínimo diante da crescente criminalidade na minha região. E não é só lá não, é no Estado. O governador Sandoval falou no debate que eu participei, na Bandeirantes, palavras dele, se eu estiver equivocado, você me corrija, governador, que a Polícia Militar do Tocantins tem mais oficiais do que soldados. Tinha, né? Bom, daí você vê que existe uma distorção muito grande na polícia que a gente tem que corrigir. Primeiro, vamos ter que abrir a caixa preta da polícia, conversar ali, francamente, olho no olho, o que a gente pode fazer pela polícia. Porque entendo também que a segurança é de todos. É dever do Estado, mas todos devem participar dela. Mas a parte do Estado, no meu governo, nós vamos fazer. Eu não me omito. Nós vamos fazer tudo pela segurança pública. Obrigada, candidato. O senhor percebeu que a gente teve um probleminha no cronômetro, mas estava sendo contabilizado no de segurança. Bom, passo a palavra agora ao candidato Sandoval Cardoso. Vou voltar a dizer que eu não vim aqui para prometer nada por causa do momento eleitoral. Eu não tomei 5 litros e prometi os 5.000 e vim aqui para fazer promessas infundadas sem saber da onde vai sair o recurso, como é que vamos cumprir. Eu vim dizer que recebi o Estado com 12 soldados. Formei mais 420 soldados nesses 5 meses. Eu vim dizer que os avanços que a Polícia Militar teve com leis aprovadas anteriores, eu estou cumprindo. Começaram a ser cumpridas depois que eu assumi o Estado, a partir do mês de maio. Eu vim dizer que os 8 meses citados aqui de atraso da database, eu cumpri com os 18 meses, os 8 que estavam atrasados e os 10 seguintes. Isso é proposta, isso é falar o que nós estamos fazendo. Isso é a realidade do Estado, que tem 4.000 policiais civis, que tem sim uma viatura muito ruim para andar, que precisa avançar muito, que precisam saber que é exemplo para o Brasil a Polícia Militar do nosso Estado. É exemplo, isso a gente vê nas pesquisas, tido como referência em honestidade, em transparência. Vai ser, sim, no meu governo, reconhecida e valorizada através de uma remuneração digna. Tem tido seus avanços. Quanto às viaturas, agora no mês de outubro, vence o contrato com essas viaturas. Nós estamos cumprindo com o contrato. Assim que vencer, nós vamos sim adquirir viaturas ou
alugar, nós estamos fazendo um estudo para ver o que é melhor, para proporcionar um melhor trabalho. Nós temos que fortalecer as fronteiras do Tocantins, principalmente as fronteiras. Nós temos que aumentar o efetivo, porém já foi dada a ordem, já foi iniciado. Isso é que nós... Obrigada, candidato. Damos por encerrada o segundo bloco dessa sabatina. Agora teremos um intervalo de 10 minutos. Os candidatos poderão permanecer aqui no palco ou se dirigirem à sala VIP.